Você falando sobre o diagnóstico, né, tanto da mediunidade, de identificar ali até os transtornos, tem muita criança, né? A gente vê o Chico Xavier, quando ele era criança, o Divaldo, né, falando que via espírito com naturalidade, ele só foi perceber que não era normal, em comparação com a maioria, quando os outros falam, não tô vendo, não tem nada, né? E como fica essa relação da mediunidade, da saúde mental relacionado à criança? Então, a criança, ela naturalmente tem essa capacidade natural de interagir com o mundo espiritual. Então, muito do que a gente pensa que é coisa da cabeça da criança, realmente ela tem essa possibilidade de interagir com o mundo espiritual com muito mais facilidade do que nós, adultos, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma criança que está ali vive numa família em que tem muitas brigas, né? A criança fica ali quietinha no canto dela, conversando, falando sozinha, pintando. Parece que ela está totalmente ausente daquilo que está acontecendo. Mas o que está acontecendo? Ela se despreende com muito mais facilidade e sai daquele ambiente. Então, quando ela conversa, ela está conversando realmente com espíritos. Então, a criança naturalmente tem essa capacidade de interagir com muito mais facilidade com o mundo espiritual. E isso também precisa ser entendido pelos pais. Porque se o pai e a mãe não têm nenhuma noção de espiritismo, ele vai levar a criança, vai entender a criança como um ato ali anormal, né? E vai procurar médicos muitas vezes e não é nada daquilo, né? Então, a gente também não pode excluir a capacidade de algumas crianças, até em tenra idade, principalmente quando vai entrando ali na adolescência, a demonstrar, por exemplo, mediunidade. Isso é muito comum. Tão comum que, se a gente for estudar a história de Allan Kardec, né, quando ele começou a receber as primeiras comunicações, elas vinham através de meninas de 12, 13 anos. Então, eram médiuns poderosíssimas, mas médiuns que já tinham um objetivo, eram médiuns que tinham um histórico familiar ali equilibrado. Então, dizer, né, que a criança não pode ser médium também é um erro. Não tem como afirmar isso. É preciso saber conduzir. É preciso esperar o momento certo dessas crianças poderem, já numa fase mais em que essa questão de doar energeticamente possa não desfavorecer o corpo da criança, que ainda é muito frágil. Que muitas vezes a gente quer uma resposta pronta para a gente não precisar se esforçar, né? Em entender, né? Então, cada caso é um caso, né? Exato. Como você falou anteriormente sobre a pessoa ser médium e chegar na casa espírita. Ali, aqueles que coordenam vão saber ter a sensibilidade de ver se precisa, né, passar por um tratamento, se já vai para um estudo. E às vezes com a criança não é diferente, com um jovem, né, um adolescente, vamos supor. Eu tenho certeza que o Allan Kardec, sendo, como a gente diz ali, né, o bom senso encarnado, né, com a razão ali, com a lógica, ele não iria permitir que duas adolescentes se lançassem ali à mediunidade se ele já não sentisse a preparação, não soubesse que ali era uma tarefa realmente que deveria ser executada, né? Penso eu dessa forma. Levando em consideração a assistência espiritual que Allan Kardec tinha. Ele não andava com qualquer um, né? Ele tinha como instrutor ali o espírito de verdade. Então, e muitos outros, Erasto e muitos outros, Santo Agostinho. Então, São Luís. Então, olha a assessoria espiritual que esse homem teve, né? Sim, não dá para ser desprezado isso, Não. né? Então, com certeza ele era muito bem orientado nesse sentido, sabia aquilo que estava fazendo, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.